Ciência Sem Limites, um programa dedicado a mostrar e demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. No programa desta semana, nós recebemos o professor Dr. Edson Sardella, do Departamento de Física da Faculdade de Ciências do campus de Bauru, que atualmente também é o diretor do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp. Professor, prazer em tê-lo no Ciência Sem Limites. Prazer é todo meu, João. E muito obrigado pelo convite. E é um prazer aqui falar um pouco sobre física, que é a minha atividade principal, e um pouco também das minhas atividades no estudo de pesquisas meteorológicas. Antes da gente entrar propriamente para falar sobre as pesquisas desenvolvidas no Instituto de Pesquisa Meteorológica, o IPMET, famoso aqui na cidade de Bauru e em todo o Brasil, nós queremos saber um pouco sobre a sua formação, onde é que o senhor fez a graduação, pós-graduação, pós-doc, enfim. Fala para a gente sobre as suas atividades acadêmicas, professor. Exato. Eu iniciei a minha carreira acadêmica em física, fazendo a graduação em física na Universidade Federal de São Carlos. Eu me licenciei em física em 1977. Após isso, em 1982, eu iniciei a pós-graduação na Universidade Estadual de Campinas, na área de física e estatística. Durante um curto período de 3 anos, eu interrompi a pós-graduação. Eu fui ser professor na Faculdade de Engenharia de Ilha Solteira, também na Unesp. E depois eu iniciei o doutorado em 1988, na Universidade de Manchester, uma cidade que fica ao norte da Inglaterra. E aí eu dei uma guinada na carreira, eu deixei a física estatística e fui para a área de supercondutividade, né? Fiquei lá durante 5 anos. Quando eu encerrei o doutorado, por questões circunstanciais, eu não voltei para Ilha Solteira. Eu fui fazer um pós-doutorado na Universidade Estadual de Campinas, também ainda já na área de supercondutividade. Permaneci lá 1 ano e meio. E em 1995 eu vim para a Universidade Estadual Paulista aqui no campus de Bauru, onde estou até hoje. E me encontro numa situação assim um pouco inusitada, né? Porque eu tenho uma atividade principal em física e dirijo um estudo de pesquisas na área de meteorologia. Tenho tentado me inteirar bastante sobre a pesquisa no estudo de pesquisas meteorológicas, da prestação de serviços, etc. Então, talvez a gente possa falar também um pouco sobre isso. Claro, nós vamos conversar. Mas, professor, o que nós queremos saber também como é que é fazer um doutorado em outro país? Primeiro, você tem que ter o domínio da língua, evidentemente. E como é que é fazer pesquisa no exterior? Porque hoje o Brasil ele dá uma oportunidade muito grande aos jovens pesquisadores para sair do país e fazer um mestrado, um doutorado ou uma bolsa sanduíche, né? Tanto o Brasil quanto a um outro país. Para quem está em casa, conta para a gente como é que é atuar, trabalhar e pesquisar fora do Brasil. Pois não, na época em que eu fui, era uma época que o doutorado em algumas áreas, ou em muitas áreas, não necessariamente só de física, mas em outras também, ainda estava por se consolidar no Brasil, né? Então, havia necessidade de se mandar pessoas para fora, receber um treinamento e voltar para o Brasil e ajudar a consolidar os programas de pós-graduação no Brasil. Pois bem, hoje, essa política de enviar pessoas para fora para o doutorado, ela já está um pouco assim, diminuída. O número de pessoas que têm ido para fora já está passando, porque os programas de pós-graduação no Brasil hoje são de tão boa qualidade quanto em muitos às vezes setores, vem de lá para cá. De lá para cá, exatamente. Tem muitos intercâmbios, etc. Então, hoje já está havendo uma diminuição muito grande de envio de pessoas para fazer o doutorado, porque é possível você fazer um doutorado de boa qualidade no Brasil hoje, e a prioridade é o pós-doutorado. Bom, como que seria fazer o doutorado lá? A missão do estudante, quando vai lá para fora, é exclusivamente de estudar, né? Então, essa é uma boa oportunidade, porque você não tem que ter outras preocupações a não ser unicamente o estudo. Perfeito. Né? Então, é uma experiência que para mim foi muito gratificante nesse sentido. O problema da língua, ele sempre, obviamente, vai existir, sobretudo em países onde o idioma é muito distante dos idiomas que derivam do latim, como no caso do inglês, mas isso, com o tempo você acaba se habituando e você vai desenvolvendo e melhorando a cada dia com um pouquinho de esforço. Consegue, né? Vencer os obstáculos. Consegue todos esses obstáculos. O senhor falou em pós-graduação. É lógico, as pessoas preferem muitas vezes ir lá e fazer o pós-doc.
Falando em pós-graduação, o senhor também atua no programa de pós-graduação em materiais aqui em Bauru, né? Sim, eu atuo no programa de Ciência e Tecnologia dos Materiais, abreviadamente POSMAT, né, na área de modelagem. Né, porque o computador hoje ele tem sido uma ferramenta muito importante para você estudar não só sistemas físicos, mas sistemas biológicos, químicos, etc. Porque muitas vezes o experimento, a observação experimental, você pode assim, aprender muito sobre o que está acontecendo com o sistema físico, seja biológico ou químico, etc. Mas às vezes, com a modelagem, você pode compreender melhor esses fenômenos. Ele tem sido uma ferramenta muito importante para melhorar a compreensão de fenômenos físicos. Nós vamos aprofundar então sobre esse assunto modelagem e também sobre o ensino de física na graduação. Ciências Sem Limites faz uma pequena pausa. O assunto de hoje é o Instituto de Pesquisas Meteorológicas. Para você contactar o professor Dr. Edson Sardella, o e-mail dele é sardella@fc.unesp.br ou acesse www.ipmet.unesp.br. Um instante só, Ciências Sem Limites volta já. Ciência Sem Limites está de volta, um programa dedicado a mostrar, demonstrar pesquisas e pesquisadores da Unesp. No programa desta semana, nós recebemos o professor Dr. Edson Sardella, do Departamento de Física e atual diretor do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp, em Bauru. Professor, no bloco anterior, o senhor começou a falar sobre modelagem, que é a sua área de pesquisa como pesquisador, como cientista no campus de Bauru. O que é modelagem? Eu estava explicando que os computadores é que realizam essa tarefa. Exatamente. Então vamos lá. Eu atuo na área de supercondutividade, né? O que é um supercondutor? O supercondutor é um material que conduz corrente elétrica sem que haja dissipação de energia. Então você pode conduzir corrente através de algum material e você não tem a perda, você não tem aquecimento. Desafortunadamente, esse fenômeno só acontece a temperaturas muito reduzidas, que nós não temos na natureza. Nós precisamos artificialmente criar esse tipo de temperatura baixa, que é liquefazendo gases. Você reduz muito a temperatura, você coloca esse material abaixo de temperatura. Nitrogênio, assim? Nitrogênio líquido, por exemplo, ou criogênio, exatamente. Esse material ele se torna um supercondutor. E isso tem muitas aplicações. Quando se fala em supercondutor, mas não é condutor de eletricidade, condutor de energia? De eletricidade, de eletricidade. Exatamente, de eletricidade. Para não haver perda em termos de transmissões nessas grandes linhas que perde muito, é isso, professor? Exatamente, só que essa aplicação ainda é o grande, digamos assim, desafio. Porque você tem linhões muito extensos e resfriados, você precisa de uma tecnologia altíssima e evitar que haja, digamos assim, a saída do líquido. Então, isso ainda não é uma realidade. Isso. As aplicações que são feitas em supercondutividade hoje são na área de medicina e de transporte. Perfeito. Na área de medicina, por exemplo, um equipamento como a ressonância magnética. É usado um supercondutor. Porque o condutor ele pode conduzir corrente elétrica altíssimas, isso produz um forte campo magnético, e isso então é utilizado na ressonância magnética. Ele é utilizado também para levitação, que são aqueles trem-balas que você veio falar. Suspensos, né? Suspensos, exatamente. Com os supercondutores você cria magnetos parecidos com os nossos ímãs, só com magnetos muito fortes, e ali você tem atração e repulsão. Então você usa a atração para dar a propulsão do trem e você usa a repulsão para fazer a levitação. Perfeito. Então, com essa levitação, você consegue até de 1 a 10 centímetros de levitação e não tendo contato com os trilhos, você tem um alto desempenho. Não tem atrito, né? Não tem atrito, então você consegue velocidade de 400 km por hora. Para quem está em casa, eu vou fazer o convite para uma outra oportunidade para o professor vir aqui falar exclusivamente sobre condutividade, sobre modelagem, porque hoje ele está aqui como pesquisador e como professor para falar e para a gente entender um pouco sobre o IPMET. O senhor também dá aula no curso de graduação na área de física. De física. Recentemente houve questões dos alunos terem evasão do curso de física. Qual é o seu ponto de vista, né, por esse lado? O fenômeno da evasão nos cursos de física não é, digamos assim, privilégio
obviamente estou com... nossa, não é um privilégio, obviamente, estou falando isso de uma maneira coloquial. Na realidade, isso ocorre em quase todas as universidades, o alto índice de evasão dos cursos de física. Mais recente, porque o que está acontecendo hoje é uma baixa procura pelos cursos de física. E quando você tem uma baixa procura, você não seleciona muito bem. Nós temos tido algumas políticas aqui no Departamento de Física para evitar que isso aconteça, que foi criar mais uma opção para os nossos alunos, além da licenciatura, também o curso de Física dos Materiais, que possibilita, além da licenciatura, você atuar no magistério, também depois em pesquisa. Houve uma melhora na procura pelo curso, mas ainda talvez não esteja tão assim, suficiente como nós estivemos em patamares em anos até 5 anos atrás. Mas o curso aqui do campus de Bauru, em termos de graduação, em termos de laboratório, docentes, é altamente capacitado. Não há dúvida sobre isso. Não há dúvida sobre isso. Hoje nós temos bons laboratórios para o curso de licenciatura e Física dos Materiais, bacharelado. Quem quer seguir na área de pesquisa, nós também temos hoje laboratórios muito bons. Nós temos uma grande qualificação do corpo docente, que foi investido muito na ida de pessoas fazer pós-doutorado fora. Então, os nossos indicadores em pesquisa têm melhorado muito no Departamento de Física. Esperamos que em breve esse cenário possa ser mudado, né? Com a evolução da tecnologia, as pessoas comecem também a se interessar um pouco mais pelo ensino de física. Mas, professor, nós vamos falar no próximo bloco, estamos terminando esse bloco, vamos entrar no assunto propriamente dito, que é o Instituto de Pesquisas Meteorológicas. O Ciências Sem Limites faz um breve intervalo, conversando hoje com o professor Dr. Edson Sardella, do Departamento de Física e atual diretor do Instituto de Pesquisas Meteorológicas. Só para você ter uma ideia, o radar meteorológico de Bauru, o IPMET, foi instalado na década de 60 e hoje desenvolve inúmeras pesquisas relacionadas à previsão do tempo. Ciências Sem Limites faz um breve intervalo. Volta já já. Ciências Sem Limites está de volta. O assunto de hoje, Instituto de Pesquisas Meteorológicas. Ao meu lado, o professor Dr. Edson Sardella, o atual diretor do Instituto de Pesquisas Meteorológicas. Professor, o Instituto tem como principal objetivo pesquisas meteorológicas voltada à previsão do tempo no estado de São Paulo e o monitoramento além de quantificação de chuvas. Ele foi instalado na década de 60 aqui em Bauru e veio evoluindo ao longo dos tempos, né? Só para a gente ter uma noção e para depois o senhor comentar alguma coisa sobre as suas atividades lá na direção, nós conversamos com a pesquisadora Ana Maria Gomes Held, lá do radar. Vamos ver o que ela explicou? Lá. Vamos ver o que a Ana tem a nos dizer. Vamos ver o que a pesquisadora Ana Maria fala sobre radar meteorológico e sobre o IPMET. O Ciências Sem Limites está no Instituto de Pesquisas Meteorológicas, o IPMET, em Bauru. Nós vamos conversar agora com a pesquisadora Ana Maria Gomes Held. Como funciona um radar meteorológico? Bom, o princípio básico de funcionamento de um radar meteorológico é através da emissão de ondas eletromagnéticas que viajam para o espaço e na atmosfera ela vai encontrar, por exemplo, chuvas. Então essas nuvens, eles são alvos, nós chamamos de alvos meteorológicos, que vão refletir parte dessa energia de volta para o receptor, para a antena e o receptor. E essas informações é que serão processadas e que me darão a indicação de onde estão as áreas de chuva, a intensidade dessa chuva, e se eu tiver uma sequência temporal dessas imagens, eu sei como ela está se deslocando no tempo. Antigamente, não se tinha tanta credibilidade em previsão do tempo. O que aconteceu de uns anos para cá? O grande salto que a meteorologia deu ao longo desses últimos, eu diria, quase 20 anos, foi com o advento dos computadores rápidos. Esses processadores mais rápidos que propiciam exatamente resolver as equações da física, porque a atmosfera ela é tratada como um gás, utilizando as leis da física. Então a previsibilidade disso é tratado através dessas equações. E com os computadores rápidos,
propicia para você realizar as previsões mais acuradas. E também, não só isso, mas, digamos assim, a instalação de mais estações de superfície, de ar superior, a informação, os próprios radares, satélite, tudo isso hoje faz parte de um sistema para realizar uma previsão. Como é feita a pesquisa utilizando informações de radar? Os dados são coletados, né, pelos radares, são armazenados, e o grupo que trabalha com a parte de pesquisa, qual que é a nossa preocupação? É exatamente tentar responder algumas perguntas. Por exemplo, ao longo desses 15 anos que nós temos uma base, eu diria que ela é única no Brasil. Uma base de dados de radar de 15 anos, ela é única no Brasil. E é aqui que ela está. Então eu acho que com essa base nós podemos, não só nós, mas as futuras gerações que virão, futuros pesquisadores e alunos que poderão trabalhar com essas informações, responder, por exemplo, perguntas como está a evolução dessas tempestades no estado de São Paulo. Ao longo desses 15 anos, houve mesmo um aumento, hoje acontece mesmo, as tempestades estão mais intensas, elas estão mais localizadas. Quais são as regiões preferenciais que essas tempestades, por exemplo, atingem? Que regiões elas atingem? Existe essa preferencial ou não? São respostas que as informações de radar podem nos dar. E é, digamos assim, um instrumento propício para que você possa responder essas perguntas. Como as pesquisas do IPMET beneficiam a prestação de serviços à comunidade? Eu diria que o IPMET nasceu digamos assim, da comunhão dessas duas ideias. A instalação de um radar com objetivos múltiplos, de pesquisa e operação. Então ele tem essa missão, digamos, desde que ele nasceu, de responder e de trabalhar nessa área. Então, a prestação de serviço, na verdade, ela é sim um resultado da instalação de um equipamento lá em 1974, né? Nós fomos pioneiros nessa parte e conhecidos, né? Nos tornamos conhecidos no Brasil e no exterior por esse trabalho. Há quantos anos o IPMET tem dados de radar e como é que eles são fornecidos ou utilizados pelos pesquisadores? Uma base digital, nós já temos mais de 15 anos agora, né? Em 2013 já tem mais. Nós pensamos que Bauru foi instalado em junho, começou a operar em junho de 92 e Prudente em 94. Então, se você fizer a fusão de tempo comum de informação, já vão mais de 15 anos. E essa base, como eu disse, ela pode sim responder a muitas perguntas desse calibre. Como as tempestades se distribuem no estado de São Paulo? Para você ter uma ideia, existe um trabalho dos anos 70 que dá a distribuição espacial de incidência de granizo no estado de São Paulo. Então nós sabemos que o estado de São Paulo, digamos assim, granizo não é algo que acontece todos os dias, mas nós sabemos que acontece. E quando ele acontece, ele traz prejuízos à agricultura, ele traz prejuízos à própria sociedade, né, às casas. Então, com o radar, você consegue sim, através do estudo dessa distribuição desses núcleos, responder a uma dessas perguntas e atualizar essa informação, inclusive. Prudente e Bauru cobrem o estado de São Paulo ou ainda falta mais radares? Ele cobre qualitativamente. Quantitativamente, eu diria que ele cobre em torno aí de uns 70% do estado, mas existe uma faixa, que é a faixa leste do estado, que é de extrema importância pelo número, né, pela densidade populacional, pelas indústrias, ou seja, pelo próprio PIB dessa região, que seria interessante e importante que nós tivéssemos um sistema. Na sua opinião, a criação do curso de meteorologia para o campus de Bauru foi benéfico para a Unesp? Eu penso que o curso de meteorologia no Brasil, ele existe em várias universidades, em regiões, né, de uma certa forma. O Brasil é um país continental, né, de grandes dimensões, e no estado de São Paulo nós temos um curso. E eu penso que o interior, ele cabe sim um curso de meteorologia. E o nosso, eu acho que ele nasce com diferencial, que os outros cursos não têm. Esse laboratório aí vivo, que é essas informações que nós temos aqui, para que os alunos possam ter a oportunidade de conviver no dia a dia com a informação, entender como ela funciona, como ela pode ser utilizada e ser também um celeiro para pesquisas
nos próximos, eu diria aí, 50 anos. O IPMET é um orgulho para Bauru, para a Unesp, para o Brasil? Eu diria que sim. Até porque eu acho que Bauru, o nome de Bauru foi elevado. Não só no Brasil todo, hoje ele é conhecido, mas também no exterior. E por conta desse instituto aqui. Então eu acho que esse trabalho que foi feito em todos esses 40 anos, né, que nós já fizemos aí de meteorologia com radar no Brasil, eu acho que sim, Bauru tornou-se conhecida também pelo nosso IPMET. Nós conversamos com a pesquisadora Ana Maria Gomes Helt, do Instituto de Pesquisas Meteorológicas da Unesp. Nós vamos para um breve intervalo e no próximo bloco do estúdio nós continuamos a conversa com o pesquisador Edson Sardella, diretor do IPMET. É um instante só. Ciência Sem Limites está de volta. O assunto de hoje é Instituto de Pesquisas Meteorológicas, o IPMET. Ao meu lado, o professor doutor Edson Sardella. Se você quiser contactar o pesquisador, basta enviar um e-mail, é sardella, com 2 L's, @fc.unesp.br ou acessar o site www.ipmet.unesp.br. No bloco anterior, nós vimos tudo que a Ana Maria comentou e agora eu queria que o senhor falasse sobre as suas atividades no Instituto como diretor do Instituto de Pesquisas Meteorológicas, porque, afinal de contas, tem uma tecnologia vasta ali, né, professor? Pois então, as minhas funções lá são basicamente administrativas, né? Nós temos hoje 2 radares no IPMET, um localizado no próprio IPMET aqui em Bauru. O radar é esse equipamento que nós estamos vendo agora. Exatamente o que nós estamos vendo agora aqui. O radar, basicamente, ele é composto de dois dispositivos muito importantes. Um é o emissor e o outro é o receptor. Então, o emissor é através da antena parabólica, né? Que é o que nós chamamos de radomo, que é aquela esfera que está naquela torre, né? O emissor ele envia uma onda, que é uma onda de rádio, né? Essa onda ela se propaga no espaço. Quando ela encontra um objeto, como uma gota d'água, granizo ou até neve em países frios, né? Você tem a reflexão, esse feixe, essa onda, ela retorna para a antena e isso é enviado para o receptor e esse sinal é processado. Quando esse sinal é processado, você tem condições de saber se é granizo, se é água, chuva. Conforme, né, a intensidade. É como se fosse um espelho, né? Ele como bate se fosse um espelho, e exatamente. retorna. É como se fosse o eco, né? É o eco. Né? Quando você fala, tem o eco e tem o retorno. E esse sinal ele é processado e aí você tem condições de quantificar chuva, por exemplo. Por exemplo, nos meses anteriores, Bauru sofreu grande quantidade de chuva. Vocês tiveram condições de avisar a Defesa Civil com antecedência? Tivemos. E, inclusive, na semana anterior à ocorrência de fortes chuvas, já havia sido alertado a Defesa Civil. E no momento em que veio realmente as tempestades com fortes chuvas, também foi alertado para a Defesa Civil. Olha, dentro de tantos minutos ocorrerá uma forte chuva sobre a cidade de Bauru. A partir do momento que é processado essas imagens, aí nós estamos vendo a sala onde parece que os meteorologistas, eles fazem o quê? Cálculos matemáticos ali para detectar... Para a previsão de tempo de mais longa duração, eles rodam sim alguns modelos para prever para alguns dias. Agora nós fazemos um outro tipo de previsão também, que ela é mais predominante no Instituto, que é o que nós chamamos de nowcasting. Nowcasting é uma expressão em inglês, now, agora, casting, quer dizer, a previsão do tempo, né? E em contraposição a forecast, que é a previsão de mais longa duração. Então, essa previsão de mais curta duração, ela tem uma durabilidade de no máximo umas 2 horas. Né? Através das imagens do radar e de um software que eles fazem uso, chamado Titan, no radar, eles têm condições de prever em que direção que está indo aquele núcleo de chuva e aonde ela realmente vai precipitar. Né? Então, essa previsão de curta duração é que nós emitimos, então, os alertas para as defesas civis, bombeiros, inclusive etc. emissoras de rádio. Emissoras, né? De rádio, televisão, empresas que se utilizam dos nossos serviços também. O que, no seu ponto de vista, diante de tantas pesquisas, o senhor considera primordial hoje no IPMET?
Hoje, a atividade principal do IPMET é a prestação de serviços, né? Mas nós temos também pesquisas. A pesquisa está um pouco reduzida devido a um número de pessoas reduzidas que nós temos hoje na área de pesquisa. Mas esse quadro ele vai se reverter, porque dentro em breve nós vamos ter a contratação de vários professores para ministrar aulas no curso de meteorologia e que também realizarão pesquisas. Então as pesquisas que existem hoje lá, embora em pequeno número, elas são muito relevantes. A exemplo do que a Ana falou, o IPMET é um patrimônio bauruense, né? É um patrimônio bauruense porque foi criado por pessoas daqui, né? Desde 1974 nós estamos lá atuando na área de previsão do tempo e em pesquisa. Ela é uma instituição genuinamente bauruense. E dentro da Unesp também tem um papel fundamental, né? Porque exatamente. Bauru, juntamente com Prudente, que é um radar remoto, cobre praticamente todo o estado de São Paulo, né? Nós cobrimos, o radar ele cobre uma área de um raio de 240 quilômetros. Né? A hora que você combina os dois, é praticamente todo o estado, exceto a faixa leste, a faixa litorânea do estado de São Paulo. Mas mesmo assim nós conseguimos fazer monitoramento do tempo lá. Não dá para você quantificar com exatidão o que está acontecendo num determinado momento, mas dá para fazer o monitoramento daquela área. Tem mais algum ponto? Infelizmente, o nosso tempo não nos permite bater mais papo num assunto tão gostoso como esse, né? Tem mais algum ponto que o senhor queira destacar, professor? O ponto principal é o seguinte: o IPMET tradicionalmente trabalhou com prestação de serviços e pesquisa. O nosso grande desafio a partir de agora será o curso de graduação em meteorologia. O curso de graduação em meteorologia, embora ele vai estar sob responsabilidade do Departamento de Física, que pertence à Faculdade de Ciências, haverá uma grande colaboração do Instituto de Pesquisas Meteorológicas. É lá onde nós esperamos que os alunos se utilizem da tecnologia que nós temos hoje, de pesquisadores que estão lá hoje, e os professores atuarão no IPMET. Professor, obrigado pela sua presença, sucesso frente ao IPMET, sucesso frente às suas atividades como cientista. Eu é que agradeço, João, e espero que eu tenha sido claro a respeito das atividades do IPMET, da minha pesquisa, e estou sempre à disposição para futuras conversas sobre ciência. Perfeito. Vocês notaram que hoje o assunto foi Instituto de Pesquisas Meteorológicas. Vocês viram imagens do radar, imagens dos pesquisadores do ambiente, onde trabalham os pesquisadores na área de meteorologia. O Ciência Sem Limites fica por aqui. Na semana que vem, retornaremos com mais uma pesquisa, mais um pesquisador, mais um ambiente de trabalho desses cientistas. Até lá!